Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais esta videoaula. Aqui é o professor Lindomar Ribeiro, professor de língua portuguesa do Colégio Estadual Benedito Osmar Resquet da Silva, aqui em Goiânia. E este vídeo tem como objetivo trazer explicações e orientações aos alunos do nono ano do referido colégio, Colégio Estadual Benedito Osmar Resquet da Silva, e esta atividade é do segundo corte temporal, ou segundo bimestre do ano de 2021, atividade de número 20, na sequência que estamos trabalhando aí no caso, né? Hoje estaremos trabalhando a temática da conjunção, que é uma das classes gramaticais que nós tanto já falamos até aqui, né? Como tema aqui nós temos a palavra conjunção, e nós temos logo na sequência aqui uma pequena definição do que é conjunção, ou do que são as conjunções. Conjunções são palavras que atuam como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações. As conjunções são invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número. Antes de prosseguirmos, eu quero lembrar a vocês que vocês deverão escrever os nomes de vocês nos comentários deste vídeo, vocês alunos no caso, para que fique registrada a frequência de vocês nesta atividade, nesta aula. Neste link, nós temos a atividade que deve ser copiada no caderno, como nós fazemos com os demais exercícios. Eu já abri previamente, já está aqui nessa nova aba, vou minimizar aqui para que vocês visualizem com mais facilidade. Nós temos aqui o mesmo título, da atividade 20, né? E aqui nós temos a observação de que toda a atividade, todo o exercício, tudo que está nesta folha aqui, ou nestas folhas, deve ser copiado no caderno, tá bom? Se você quiser imprimir, tiver possibilidade, pode fazer como de costume. E aqui a gente tem o vídeo, aquele vídeo explicativo de como enviar o arquivo pelo Google Classroom, que é o local onde vocês enviarão o vídeo para que eu, enquanto professor, possa fazer as considerações, a correção e atribuir a vocês a nota que é necessária, que nós temos que fazer enquanto professores, no caso. Então, vocês irão copiar o cabeçalho, este pequeno texto e os 6 exercícios. É uma atividade relativamente pequena, como vocês viram aqui, né? Então, vocês vão passar tudo isso para o caderno. Mas voltando aqui para o formulário, agora eu posso ampliar mais uma vez, né, para que fique mais fácil a visualização de vocês. Nós vamos fazer a leitura e responder por aqui, juntos, é claro. Leia o texto e depois responda as questões relacionadas a ele. Bolo solado, o bolo que não cresce. Este é o título desse pequeno texto que tem apenas um parágrafo e que fala, não que fala, mas que tem aqui algumas conjunções, que é a temática desta aula. Aqui diz: se o bolo não crescer, não se desespere. Para evitar contratempos em seu preparo, aí vão algumas dicas. Fique de olho na validade do fermento e use os ingredientes certos e nas medidas certas, porque a massa para expandir deve ser a textura ideal, sem líquidos em excesso, falta de ovo ou pouco açúcar, por exemplo. Só assim as bolhas de gás carbônico podem ficar bem aprisionadas dentro dela. Então, esse é o texto e nós temos as questões. Primeiramente, a questão 1 diz o seguinte: se o bolo não crescer, não se desespere. Há uma conjunção, identifique-a. Nesse trecho todo, qual é a conjunção? No caso, gente, claramente é a conjunção se, que está bem no início, né? E a resposta aqui pode ser, então, dessa forma: o se, com S maiúsculo, porque lá no trecho está maiúsculo, né? É uma conjunção. O se é uma conjunção. Ponto. O se é uma conjunção. A resposta da 1 está aí. Questão 2. A conjunção identificada na questão anterior exprime uma condição, uma finalidade ou uma suposição. Obviamente é uma suposição, porque é se. O se não é certeza, o se não é condição, o se não é finalidade, o se é suposição nesse caso. Se isso acontecer, suponhamos que isso aconteça, né? Então tem o mesmo sentido. Questão 3. Na passagem,
Fique de olho na validade do fermento e use os ingredientes certos. Observe que o I, que é uma conjunção, está destacado aqui, está em caixa alta. A conjunção em caixa alta indica um fato. A, que se opõe a outro. B, que se soma a outro. Ou C, que é a causa de outro. Então, nessa questão 3, é a letra B. É um fato que soma. O I é uma conjunção aditiva. Ele transmite a ideia de adição, de soma. Ok? Questão 4. A conjunção na passagem acima, no caso I, inicia uma oração chamada de absoluta, coordenada ou subordinada. Questão 4. É uma oração coordenada. O que é uma oração coordenada? É aquela que, coordenada com outra, exerce uma sequência, né? Uma da sequência a outra, por isso que é coordenada. Questão 5. Na parte, por que a massa para expandir deve ter a textura ideal? Porque é um substantivo, uma conjunção ou um advérbio interrogativo. No caso, é uma conjunção, né? Porque nesse caso tem o sentido de pois, né? Que é explicativo, inclusive, é uma conjunção explicativa. E questão 6 e última que diz, no trecho, falta de ovo ou pouco açúcar. Há uma conjunção. A conjunção que temos aqui, no caso, é ou, né? Ou, nesse caso específico, é uma conjunção alternativa, porque ela alterna, olha só, é falta de ovo ou pouco açúcar. Então, alternou a ideia nesse caso, tá certo? Não se esqueçam de, assim que vocês concluírem, fazerem o envio do formulário, é claro, né? Vamos retomar aqui as respostas. Questão 1 é, o se é uma conjunção. Questão 2 é a letra C. Questão 3, letra B. Questão 4, letra B. 5B e 6, letra A. Certo? E não se esqueçam, como eu já expliquei, de fazerem também, é claro, o envio da atividade que será copiada no caderno, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Espero que todos estejam bem, que continuem bem. Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês, pela participação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim quiser. Bye, bye. Tchau, tchau.